Usa-nos, Senhor, a cada um de nós, segundo o Teu querer, que nós possamos estar disponíveis, segundo os Teus propósitos em nossas vidas, Pai, e caminhar contigo a cada dia, Senhor. Ensina-nos a Tua palavra, dá-nos revelação da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E os que amam o Senhor Jesus dizem amém, amém e amém. Então, o título da palavra desta tarde, falando a verdade enquanto se avança com o reino. Amém? E que os meus irmãos, que no dia de Pentecostes, que dia aquele, uau! No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro pregou um dos sermões, ou se você quiser, de uma das pregações mais poderosas registradas nas Escrituras. E, na verdade, se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos ver, entre todas as pregações do Novo Testamento, nós vamos descobrir que ele nos oferece 3 pregações, ou sermões, como quiser, que se destacam acima de todas as outras pregações. Só para dar assim uma ideia, a primeira dessas pregações, claro, é a pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Coisa fantástica. Espírito Santo a fluir através daquele homem, não é? Depois, a segunda dessas pregações, a pregação de Estevão, quando foi apedrejado até a morte, não é? Em Atos, os irmãos poderão ler mais tarde, Atos capítulo 6 e capítulo 7. A terceira dessas pregações é a mensagem do apóstolo Paulo no Areópago, lá entre os gregos, não é? E podem ler isso a partir de Atos 17, 22 em diante. Fantástico. Cada uma dessas pregações ou sermões foram pregadas em público, em alto e bom som, sem medo, com grande ousadia e sem fazer concessões. O que é, ponto. Doa quem doer, não é? Foi assim que eles pregaram. O apóstolo Pedro pregou no dia em que Deus iniciou a sua igreja na terra. Dia de Pentecostes. Estevão pregou ousadamente pelo Espírito Santo e pouco depois pagou com a sua própria vida. E no Areópago, o apóstolo Paulo pregou para filósofos, pregou para intelectuais, para sábios da época, que pensavam terem todas as respostas e não precisavam saber mais nada, que sabiam tudo. E ficaram a saber que eles não sabem nada. Não é? 3 homens diferentes, 3 configurações diferentes, porém, uma mesma mensagem coerente, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, não é? Falada com muita ousadia no poder do Espírito Santo. E, amados, a pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes é especial para mim, e para mim é especialmente notável, quando nós tomamos em consideração como é que Pedro se sentia depois de ter negado o Senhor. Ele estava em baixo. Ele achava-se miserável. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude negar o Senhor? Não é? E, enfim, ele estava a lutar nele próprio pela sua autoconfiança. Ele estava a lutar nele próprio pela sua autoconcentração, para se perdoar a si mesmo, embora o Senhor Jesus o tivesse perdoado. Nós sabemos, quando eles foram lá ao sepulcro, que Jesus já tinha ressuscitado, o que é que o anjo diz? Ide e dizei aos apóstolos e a Pedro, porque Pedro tinha se afastado depois de trair o Senhor, aos apóstolos e a Pedro, que o Senhor foi na frente para o mar da Galileia, ali para se encontrarem com ele. E Pedro foi ou não? E quando chegou no mar da Galileia, o Senhor fez aquelas 3 perguntas. Pedro, amas-me? Eu te fileo. Pedro, amas-me? Fileo, amor fraternal.
Pedro, amas-me? Ah, eu te fileu, Senhor. Pedro, amas-me? Ah, Senhor, eu te agape. Eu te amo com amor sem condições. Amo-te. E diz, vai, ensina as minhas ovelhas. Não é? O Senhor perdoou ali. E mesmo assim, ainda Pedro estava consternado dentro dele, no seu coração. Certamente, eu creio nisso. Não é? E sentia-se mal por ter traído o Senhor. Ele lutava pela sua autoconfiança, sua autoconcentração e perdão pessoal, etc. E oscilava muito, Pedro oscilava muito entre declarações ousadas, nos momentos, e em outros momentos, negações medrosas. Não é? Uma vez saca da espada, corta a orelha ao outro, não é? E outra vez trai o Senhor. Ele tinha aquela coisa dentro dele. É um homem que tinha negado o Senhor em frente de uma jovem, uma moça, uma criada, uma solteira. E agora, Pedro era um outro homem em Pentecostes, porque Pedro foi cheio com o Espírito Santo. Foi batizado no Espírito Santo. Ele pregava ousadamente. Amém? Em alto e bom som, aleluia, sem medo, em frente de milhares de pessoas, não é? Judeus devotos, que tinham subido de todas as várias suas nações, a Bíblia diz todo mundo, todas as nações subiram para ir adorar a Deus no templo em Jerusalém. Como Deus escolheu o tempo perfeito para fazer o dia de Pentecostes. Quando estava lá toda aquela gentinha reunida em Jerusalém, pá, vem Pentecostes. E esse homem que se sentia fraco, foi cheio com o Espírito Santo, e Deus o usou com uma grande pregação. Nesse dia, 3.000 almas foram salvas. Não é? Glória a Deus. Deus é assim. Então, amados, um homem transformado num outro homem, Pedro, não é? Pelo Espírito Santo. E como um outro homem no Espírito Santo, com uma mensagem poderosa. Muito bem. Ele não se tornou ousado por causa de algum desenvolvimento, algum estudo pessoal que tivesse feito, ou alguma formação em autoconfiança. Ele tornou-se ousado porque o Espírito Santo tinha vindo sobre ele. Estava cheio do Espírito, cheio do poder de Deus. E glória a Deus. E esse mesmo homem que uns dias antes tinha amaldiçoado e negado e traído o Senhor Jesus, o seu Deus, o seu Senhor e Salvador, agora proclamava com muita ousadia, com muita força, publicamente, Jesus como o Senhor. Irmãos, isso acontece quando o Espírito Santo se apodera de nós, quando nós permitimos que isso aconteça. Se eu fico a pensar que eu sei muito e não preciso que o Espírito Santo me ajude, ele não me vai usar. Eu tenho que estar disposto a receber dele e fluir com ele, não é? Porque ele não partilha a sua glória com ninguém. A glória é de Deus, não é? Então, assim, o medo dá lugar à convicção, porque o Espírito Santo veio sobre mim. O medo de pregar, o medo de falar, dá lugar à convicção. A fraqueza que eu sinto, que eu sou incapaz, não sei, dá lugar à autoridade no nome de Jesus. Oh, glória, não é? O silêncio, vou ficar calado, não vou dizer nada, o que é que as pessoas vão pensar comigo? O silêncio desaparece e eu quero proclamar o Senhor. Gostem ou não gostem, eu vou proclamar o Senhor. Aleluia. Então, Pedro pregou um sermão, ou uma pregação. Eu acredito, Pedro nunca antes tinha ouvido tal pregação. Pedro levantou-se, começou a falar e Deus começou a dar as palavras, não é? Debaixo do Espírito Santo. Ele citou escrituras do Velho Testamento para dar os exemplos que ele estava a falar. E de repente, ao citar as escrituras, ele começou a perceber-se de que agora também ele estava a compreender o que essas escrituras queriam dizer. Também agora ele estava a ter revelação. E se empolgava ainda mais, não é? Para pregar o Evangelho. A verdade é que a palavra de Deus, irmãos, fazia que cada vez mais, fazia mais sentido na sua vida, até que já não era mais informação, agora passou a ser revelação da palavra, pelo Espírito Santo. Ele viu
Jesus em passagens que ele tinha conhecimento, situações que ele tinha conhecimento, que não as tinha compreendido lá muito bem, mas agora, uau, tinha revelação dessas passagens. Agora entendia essas coisas. Pedro diz, uau, olha o tempo que eu perdi com os meus nhenhenhês. Tempo bom que eu perdi, que o Senhor podia me usar de outras formas e eu fiquei na minha, não é? Ele compreendeu isso. É que, irmãos, a diferença é abismal. A diferença entre informação e revelação de Deus, informação da palavra e revelação da palavra pelo Espírito Santo é abismal. E nós temos que ter revelação da palavra. Amém? Existe uma declaração que o apóstolo Pedro fez na sua pregação, lá em Atos 2, que para a nossa pregação acho que oferece uma atenção especial. E merece uma atenção especial que devemos oferecer, porque ela fala diretamente para um tempo que também nos cabe a nós, é também para nós, não só para aqueles daqueles dias, mas para nós, a nossa geração hoje. Ele diz lá, em Atos 2,40, Atos 2,40, pelo Espírito Santo, Pedro diz, Atos 2,40. Não peça desculpa, como Mercedes. Atos 2,40. Com muitas outras palavras, diz o Lucas, que escreveu Atos, com muitas outras palavras dava o seu testemunho pessoal. Pedro, né? Dava o seu testemunho pessoal. E os encorajava proclamando, sede salvos dessa geração que perece. Sede salvos dessa geração que perece. Sede salvos, algumas Bíblias dizem, dessa geração perversa. Isso é para nós hoje também, não é? Lucas explica-nos isso. O apóstolo Pedro pregou um longo sermão, entre outras coisas, com muitas outras palavras, como nós lemos ali. Porém, a frase que se destaca é: sede salvos dessa geração que perece. Não podemos ser iguais. Temos de levar à luz o Evangelho para as pessoas. Deus não quer que ninguém pereça, não é? Então temos que fazer a obra. A palavra grega, traduzida para perversa no português, refere-se a algo que foi distorcido, algo que ficou contaminado, algo que ficou manchado e imundo, algo que tornou-se difícil de se limpar depois de ter absorvido essa perversão toda. Mas só Deus o pode fazer, não é? Então, essa pregação de Pedro não está a suavizá-la, não está a suavizar o seu discurso, tampouco está a querer tentar ser politicamente correto, porque não quer ofender ninguém. Não, Pedro estava a falar a verdade. Se doesse, paciência, não é? Ele estava a falar a verdade, tal e qual como Deus queria e como Deus via aquela geração, e que ela precisava de ouvir isso. E Pedro fê-lo em público, como eu disse, em alto e bom som, ousadamente, aleluia. O que me diz que é bíblico nós identificarmos situações na geração em que nós vivemos, enquanto se prega a palavra da salvação, mencionar essas coisas que é a verdade, a realidade, o pecado que está a roubar a bênção das pessoas, que ficam nas delas, mas pronto, mas eles têm que ouvir a palavra do Senhor. Então, há momentos em que nós que nascemos de novo, nós que aceitamos o Senhor, nós que fomos cheios com o Espírito Santo, nós que amamos Jesus, temos de falar o que estiver a acontecer contrário à palavra. Temos que falar, temos que trazer essa luz. Senão, como é que eles vão saber que estão mal? Se não há ninguém quem pregue, não é? E temos que falar, quer seja a nossa própria família, quer ser a nossa nação, quer ser a nossa liderança, seja o que for, Deus nos mostra, temos que falar dessas coisas para alertar, não é? Eu não vou falar, senão as pessoas vão ficar ofendidas, vão deixar a igreja. Paciência. Eu não vou ser hipócrita. Se Deus me manda falar, eu vou falar. Não acredita? Paciência.
É aquilo que eu creio que Deus me deu, vou falar. Amém? Sem a intenção de ofender seja quem for, essa não é a minha intenção, nunca foi, mas só para alertar a palavra, né? Então, se nós olharmos à nossa volta, aquilo que está a acontecer, nós ouvimos, então a televisão e os médias usam e abusam do que está a acontecer hoje, não é? E falam, e guerras para aqui, guerras, são todos sábios, têm todas as suas opiniões, são todos uns espertalhões, não é? E nós temos de saber ouvir, o que é que nós vamos ouvir, o que é que nós vamos aceitar, como dizia o meu mestre da palavra, o homem que me fez pregador, que eu não conseguia, irmãos, eu tinha problemas de estar atrás de um púlpito, eu tinha vergonha de falar para mais do que 4 pessoas, ainda por cima a palavra de Deus. Esse homem disse uma coisa, na palavra das coisas de Deus, há muita coisa que não é de Deus, que se diz ser de Deus. Então é como a carne e os ossos, como a carne deita fora os ossos, não é? Pega naquilo que é útil, que é palavra, o resto lança fora. Então, e nós olhamos para a nossa volta, para esses acontecimentos, e só não nota isso que não quer. Nós vemos por detrás disso tudo, há uma agenda. Tudo o que está acontecendo nessa vida hoje, há uma agenda, alguém está a mexer, como dizemos em português, os cordelinhos, para que as coisas aconteçam conforme Ele quer. O Deus desta era perversa, está a fazer as coisas para levar a sua avante, só que ele está muito mal enganado. Um dia está lá Jesus para mudar a situação. Amém? Jesus está lá para mudar essa agenda. Então, e o nosso objetivo, enquanto nessa vida, é nós encorajarmos as pessoas que Deus as ama e Deus quer que eles venham a Ele, porque Deus não quer que eles sofram, que eles pereçam. Amém? Ok, então, primeiro o Evangelho e depois a verdade da condição espiritual. Primeiro pregas o Evangelho e nessa mesma sermão ou pregação, depois de apresentar o Evangelho, apresenta-se então a verdade da condição espiritual, conforme Deus vê as coisas, para as pessoas estarem avisadas, alertadas, não é? O apóstolo Pedro não começou a sua pregação, irmãos, com condenação, não é? Ele começou falando do Senhor Jesus. Ele não sei o quê, não. Ele começou a falar de Jesus, não é? Ele começou a dizer, olha, pelo o grande amor do Senhor, pela humanidade, sua criação, Ele não quer que ninguém pereça, Deus tinha o plano da salvação, Ele enviou seu Filho Jesus, como nós sabemos bem, Ele morreu por todos nós, Ele é o único sem pecado, ninguém mais está sem pecado, Ele o único sem pecado, era oferta aceitável a Deus, Ele não hesitou, Ele veio, morreu por nós, só Ele tinha a possibilidade de nos salvar, ninguém mais. Ele não hesitou, Ele veio e morreu na cruz, aleluia, por si e por mim, aleluia, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou da morte, glória a Deus, não é? E depois disso agora vem, Pedro falou no arrependimento e na salvação, venham, aceitem o Senhor. Pedro falou de todas essas coisas. Uma vez estabelecido o Evangelho, Pedro passou a falar da verdade, da condição espiritual daquela geração. Começou a dizer, não façam assim, não andem nesses pecados, deixem essas coisas, etc. Não é? E nós também nunca nos podemos esquecer, jamais, que a salvação é sempre a primeira e a mensagem principal, a salvação de Deus. Deus veio para salvar. Se nós amamos as pessoas, temos de dizer essas coisas. Se eles não gostarem, paciência, mas vocês precisam de ouvir. Amém? Porque eu não quero que vocês fiquem para trás. Eu quero que vocês venham comigo naquele dia, não é? Não vamos esconder as coisas. Então, a mensagem
a salvação é a mensagem principal, mas não é a única. Há mais coisas para se dizer, não é? Depois da salvação. Pedro fez saber às pessoas que Deus as ama o suficiente para as salvar e as arrancar para fora da imundície e não deixá-las a viver na imundície. Deus quer tirá-las da imundície do pecado, não é? Quer tirá-las dessa vida de pecado. Jesus não morreu para afirmar que a perversão existe. Ele morreu por si e por mim e ressuscitou, amém? Para libertar as pessoas dessa perversão, para arrancar da perversão. Então, muitas vezes a gente não queremos dizer coisas, pois nós não queremos ofender as pessoas e nós não estamos a fazer bem a essa gente. Elas precisam ouvir a verdade. Se ouviram e não quiserem aceitar, o problema já é delas, já não é nosso, não é? Então, não há pecado tão grave, tão sério, tão forte, que a fé em Jesus Cristo não consiga salvar. Amém? E Pedro falou dessa forma, aquela multidão, naquele dia, porque ele ouviu Jesus a falar, nos dias que ele andou com o Senhor, ouvia Jesus a falar dessa forma. Deixa-me dizer uma coisa. Hoje em dia, nem tudo aquilo que diz que é evangélico, que diz que é cristão, é evangélico verdadeiramente, no sentido da palavra, é cristão. Há outras agendas, irmãos. Ouvimos notícias em que não tem nada a ver, as coisas que se fazem, pastores evangélicos, não sei, que se fazem, não tem nada a ver com o ser do Senhor. Como essa notícia, por exemplo, desse pastor evangélico que enganou aquela senhora de 80 anos e obrigou a fazer assinaturas e passar a casa dela para ele. Uau, que é isso? E isso é roubar. Não é? E depois diz que é pastor evangélico. Por isso, irmãos, se você pode passar na rua, você vê a igreja evangélica, não quer dizer que está certinha. Você tem que saber discernir. Amém? A maior parte delas, até mais aqui, menos aqui, mas estão lá, estão na palavra, e graças a Deus por isso. Mas há outros que têm a sua própria agenda, as suas próprias finalidades, usando as coisas de Deus para outras coisas. E nós temos de estar olho vivo, como dizem, não é? Temos de estar alertados com isso. São esses dias maus. Eu vou explicar isso assim. Eu já vos expliquei um tempo atrás, mas vou falar outra vez disso para os irmãos entenderem. A expressão, os políticos gostam muito de usar, principalmente no Parlamento, né? Gostam muito de usar aquela expressão, a quinta coluna. Os jornalistas falam na televisão, falam da quinta coluna. Mas que é isso, quinta coluna? Que é isso, quinta coluna? Quinta coluna simplesmente é fácil. Vem da Guerra Civil de Espanha. Tiveram os espanhóis a lutar uns contra os outros, cores diferentes de política, né? A lutarem uns contra os outros, e contra Franco, e Franco contra os outros e tal. Então, uma dessas partes tinha cercado uma cidade, não interessa qual. Cercou a cidade com militares a toda a volta, e eles estavam já a planear, estavam lá a ver a estratégia, olhando para o mapa. E um dos subalternos, os oficiais subalternos, perguntou ao general, ao chefão da operações, dizia: meu general, nós temos aqui, eu vejo, temos aqui 4 colunas à volta da cidade. Uma cobre assim o norte, outra cobre o oeste, outra o sul e outra o oeste. Estamos cercados. Agora, meu general, qual dessas colunas é que o meu general acha que deve avançar primeiro para tomar a cidade? Qual dessas 4 colunas? E o general olhou para ele e disse: não, nenhuma dessas 4. Quem vai tomar a cidade é a minha quinta coluna. Lá está o termo quinta coluna. Quinta coluna, mas eu só vejo 4. Pois, mas a quinta já está dentro da cidade. Já está dentro da cidade. Só não estão fardados, mas já estão dentro da cidade. É essa coluna que vai tomar a cidade. E na igreja, a quinta coluna, sabia? O inimigo quer destruir a igreja ou não? A quinta coluna na igreja, que falam das coisas de Deus, que falam, nós temos de saber discernir. Não é? Então, hoje, como Jesus disse, são dias maus.
E Jesus alertou até aquela gente, aquela multidão que o seguia para ouvir as suas pregações. Olha o que Jesus diz. Olha, eu só vou ler as primeiras frases desses versículos. Em Mateus 17, versículo 17. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa. Uau, esse Jesus não tem amor. Está a chamar nomes às pessoas, está a ofender as pessoas. Geração sem fé e perversa. Outra, Mateus 12, 39. Vais para trás. Mateus 12, 39. Ao que Jesus respondeu: geração perversa e adúltera. Ué, estão-nos a ofender. Não é? Outra, Mateus 23, 33. Cobras venenosas, ninho de víboras. Jesus estava a falar para quê? Para a geração daqueles dias, ou não? Estava a odiá-las? Estava a faltar o respeito a elas? Não. Estava a alertá-las. Vocês estão mal, vocês precisam se arrepender, vocês precisam reconhecer que estão no erro, vocês pensam que estão certos, mas vocês não estão certos. Não sejam teimosos. Não é? Jesus estava a fazer isso porque Jesus as ama. Não estava a querer ofender ninguém. Diz que essa é a realidade. Se vocês não gostam de ser isso, mudem. Está aqui alguém que vos possa ajudar a mudar. Não é? Então, Jesus não teve medo de usar essas palavras contra a geração dos seus dias. Estava a falar a verdade ou não? Não estava a ser hipócrita. Então, ele fez-lo, como eu disse, à frente de multidões, essas eram constituídas tanto de crentes, como de ímpios, como de líderes religiosos e também influenciadores políticos. Ele, pimba, falava. Hoje em dia não se quer ouvir isso, não, está tudo certinho. Os evangélicos que são os maus. Porquê? Porque alguns evangélicos fazem coisas e depois todos pagam o justo pelo pecador, não é? Somos todos a mesma laia. Somos farinha do mesmo saco. Não é assim, não é? Agora, há gente boa nesse mundo? Eu creio, irmãos, sinceramente, há gente muito boa que se ainda não são crentes, eu creio que um dia vão ser crentes. Há gente boa neste mundo que não é crente, mas estão prontos para ajudar, para dar a mão, para ir aqui, para ir ali, para aqui. Mais que muitos crentes. Eu vou dizer uma coisa, queridos. Não sei o que é a Igreja Católica. Eu vou ver muitos católicos no céu. Eu creio que vou ver muitos católicos no céu. Está a ver? Concordo com aquilo? Não concordo com essas coisas deles. Não concordo. Mas respeito. Não é? Amém? Então, é assim. E Jesus também estava a chamar atenção ao povo. Vocês precisam saber o que é que vocês estão a ser na realidade. Vocês pensam que estão a ser bonzinhos, vocês pensam que estão a ser certos na vossa maneira de ver as coisas, mas vocês estão completamente errados. Você que tem que dar uma volta de 180 graus. Não é? E Jesus identificou o mal que havia neles, não é? E a hipocrisia que prosperava neles. Deixem de ser assim. E a nossa geração de hoje precisa de ouvir isso. Marcham pelas ruas por verdades que, meu Deus, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com verdade alguma. Não é? Mudança de sexo, e não sei o que, não sei quanto, e não sei o que, não sei o que, bandeira desta, bandeira. A bandeira daqueles que estão a sofrer, ainda não vi, poucos vi a marchar. Estão a ser inocentemente maltratados, enganados, vilipendiados, bombardeados. Ainda não vi. Por Gaza, aí vão elas. E apanhar lá o lenço da coisa, Palestina, aí vão elas, com a bandeira da Palestina, lá nos barquitos, lá vão elas. E pela Ucrânia. E por outras nações inocentes. Por que não marcham? Tem medo dos russos? Ué. É assim, irmãos. A nossa geração está... Só Deus
para pegar nela, para endireitá-la, não é? E então, amados, o apóstolo Pedro, na sua pregação, nas suas pregações, seguiu apenas o exemplo do Senhor Jesus, da maneira como Jesus pregava, não é? Chamar uma geração à atenção, chamar uma pessoa à atenção, com os devidos modos, com amor, tom de voz correto, não é bravo, tu és assim, não, com o tom de voz correto, com a postura certa, chamar a pessoa, pá, estás errado, estás... Não é odiá-lo, pois não, se não amar ou não, é ou não é? Então, é ser honesto, é mostrar que a pessoa se preocupa, quer o bem da outra pessoa, não é? E por estar a falar essas coisas, mas fala-se de forma que a pessoa possa receber e aceitar, não é? Ok? Algumas pessoas acreditam que andar em amor significa não corrigir ninguém. Se eu vou falar disso, vou ficar ofendido, depois vão ficar ofendidos comigo. Não vou falar nada. Não, você não está a ser amiga dessa pessoa. Você sabe que a pessoa está errada e você não fala. Para a pessoa não ficar ofendida. Deixe-se ofender. Eles também ofendem Deus todos os dias ou não? Eles precisam ser ofendidos para saber que estão errados. Não é? Então não, vou fechar os olhos, vou fingir que está tudo certo. Anda cá. Por favor. Por favor. O Espírito Santo não vai fluir, não. Olha, a carta aos Hebreus, Hebreus 12, versículo 6. Hebreus 12, versículo 6. Diz assim. Pois o Senhor disciplina ou corrige, algumas Bíblias dizem corrige, disciplina, a quem ama. E educa todo aquele a quem recebe como filho. Amém? Então, o Senhor corrige, educa, corrige a pessoa, a quem ama. Se eu preciso ser corrigido, é porque estou errado. E Deus não quer que ande no erro, ou não? Então Ele vem me corrigir, mas vem me corrigir com amor, com a sua palavra. Ele mostra-me para eu entender que eu estou errado, e eu recebo e eu me arrependo. Amém? E ajuda-me, Senhor, a caminhar como Tu queres. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Então, se o Senhor faz isso conosco, porque nos ama, por que nós não podemos fazer com outras pessoas, nossos semelhantes, sabendo que elas estão erradas? Não, eu vou fingir que não vejo nada, eu vou fingir que não sei nada. Eles vão ali, é mal, mas eu também faço a mesma coisa, que é para dizer que sou amigo dela. Por favor. Por favor, não ofenda o Espírito Santo. Então, olha, a correção feita em amor não é rejeição, é resgate. É resgate, não é? E quando nós falamos a verdade para o mundo, eles precisam saber que nós não estamos a atacá-los, nós não estamos a dizer que nós somos melhores do que eles, que nós sabemos melhor do que eles, mas nós queremos que eles estejam bem com Deus e que a vida lhes corra melhor, ou não? Amém? E porque tem que confrontar aquilo que eles fazem de errado na vida, que é o pecado que os domina e que os prejudica. Eles têm que acabar com isso, porque Deus quer melhorar as suas vidas, ou não? Amém? Agora, nós não odiamos os pecadores. Nós odiamos o pecado que tanto prejuízo lhes causa. Eu não odeio, por exemplo, um drogado. Eu não odeio. Pelo contrário, eu quero abraçá-lo. O drogado, ele talvez não vai entender, não é? Porque esse meu estamos aqui a abraçar, não é? Mas eu quero abraçá-lo. Eu quero dizer que ele é valoroso. Mas eu quero também mostrar que aquilo que ele está a fazer está errado. Ele precisa mudar, não é? É isso que o Senhor quer, para nós falarmos da nossa geração. A certa altura, lá em Atos, alguns apóstolos foram presos por estarem a pregar em nome do Senhor Jesus. E depois foram lá no Sanhedrin, lá o tribunal religioso, e ali os líderes religiosos proibiram-nos de pregar, continuarem a pregar nesse nome de Jesus.
Sabe qual foi a resposta dos apóstolos? Tremendo. Atos 4, 18 a 20. Atos 4, 18 a 20. Diz assim: então, convocando-os, lá do Sinédrio, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem, em nome de Jesus. Ficam proibidos, o tribunal religioso. Olha só, versículo 19. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Como dizem outras Bíblias, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não é? E depois, versículo 20. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Coisas tremendas que vimos com o Senhor Jesus. Testemunhos tremendos, milagres. Vamos calar? Vamos deixar de falar dessas coisas? Não, como é que nós podemos? Importa mais obedecer a Deus do que os homens. Ok. Quando, infelizmente, há aí governos que contradizem o nosso Deus. Eu quero dizer que ninguém, nem governos, nem regimes governamentais que odeiam a Deus, nem o próprio Satanás com todas as suas forças, conseguem impedir o avanço da igreja. Sabiam? Eu ainda ontem lia um registro. Como sabem, eu tenho irmãos que nós oramos juntos. Uns estão em Israel, outros estão em outras partes. E esses irmãos de Israel, olha que lindo, são cristãos, messiânicos, estão em Israel, quando pode, quando o Irão, de vez em quando eles desligam a internet agora na guerra, coisa, mas eles comunicam-se com crentes, cristãos no Irão, por WhatsApp, e eles estão em oração uns pelos outros. Isso não é lindo? Eles oram. E lá no Irão, a igreja cristã, o mover da palavra de Deus, não a religião, o cristianismo religioso, mas o mover da palavra de Deus pelo Espírito Santo, está a crescer como nada mais lá. Pessoas estão a sonhar com Jesus e acordam, sonhar com Jesus, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, mas não dizem nada ao vizinho, para que não pense que eles se converteram, deixaram a sua religião, né, e converteram-se a Cristo, mal sabendo eles que também o vizinho também já tinha feito o mesmo. Olha como o Senhor está a fazer as coisas. Lindo, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Então, aleluia. Quando os governos contradizem a Deus, nós crentes temos de estar do lado de Deus. Se há uma lei, se eles me proibirem de pregar o Evangelho, eu não vou ficar calado. Eu vou pregar. Levam preso, matam-me, façam o que quiserem. Mas eu não vou calar-me. Eu vou falar a palavra de Deus. Como fizeram eles, importa mais sermos obedientes a Deus do que aos homens. Não é? Vocês não vão proibir pregar em nome de Jesus. E assim, amados. Por quê? Porque nós que temos estado do lado de Deus contra uma geração que se levanta contra Deus e mostrar que estão errados. Vai haver mártires? Vai. Vai. Não seríamos os primeiros mártires, não é? Mas vamos ficar firmes na palavra de Deus. E porque a luz de Cristo, a luz do Evangelho tem que brilhar no meio daquela geração para que ela possa ter transformada. Em nome de Jesus. É um pouco como aquele mesmo princípio na vida do profeta Elias. Elias, não vamos ler, que são vários capítulos, mas é 1 de Reis 17 a 21, para quem quiser ler lá em casa. Elias pôs-se diante do rei de Israel, o rei Acabe e a rainha Jezabel, e decretou um juízo sobre a nação de Israel. Amém? Que eles, Acabe e Jezabel, serviam um deus falso, o Baal, não é? Eram idólatras e é uma religião falsa. Então, ele proclamou um juízo contra eles, contra a nação. Porque era uma nação idólatra.
que não ia chover. Vocês sabem, não? Não ia parar de chover. Então, mas por que Elias fez isso? Elias fez isso não foi motivado por ira, mas foi motivado as pessoas não estavam a seguir a justiça de Deus, fazer as coisas conforme a vontade do Deus de Israel. Estavam a nomear outras entidades como Deus de Israel, por o verdadeiro Deus de fora. E ele declarou isso. E nós sabemos que Elias amava muito Israel. O profeta Elias amava Israel, amava o seu Senhor e amava o seu povo, não é? Mas ele odiava a idolatria e o mal que isso trazia ao povo de Deus. Então ele falou. Ele também disse que a seca terminaria assim que os reis se arrependessem do mal que estavam a fazer. Amém? Sabe por quê? Porque a bênção de Deus em nossas vidas, na vida das pessoas, a bênção de Deus está apenas a uma distância de uma decisão, da decisão correta. Se tomarmos a decisão correta do coração e em verdade, Deus começa a agir a nosso favor. Nós sabemos que a chuva veio, não é? E como? Então, Elias foi tão odiado pelos reis que ele viveu abertamente, ministrou fielmente, serviu a Deus conforme a sua vontade. Aleluia, amém? Porque ele confiou no Senhor seu Deus para o proteger. Por vezes o Senhor esticou tanto a fé de Elias, sabe, como um elástico. Você estica o elástico, estica a fé, não é? Mas chega a um ponto que o elástico parte, não é? E Elias pensava que esse elástico ia partir, essa fé ia... E ele fugiu lá para o deserto, os irmãos sabem, não é? E depois, quando acordou, estava lá um anjo que fez um bolo, que deu estamina, forças para correr 40 dias e 40 noites no deserto, sem beber água, sem nada, lá para o monte, não é? E ele tinha assassinos que foram pagos, foram enviados para matarem o profeta. Não só na nação de Israel, mas também nas nações circunvizinhas, à procura desse profeta para o matar. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Deus, no entanto, mantinha Elias escondido à vista de toda a gente. Nosso Deus é fantástico, não é? À vista de toda a gente. Parece que esses assassinos ficaram cegos, passavam em frente de Elias e nem o reconheciam, como Elias. E meu pai, sabe por quê? Porque não era Elias que se escondia, mas era Deus quem escondia Elias, no meio do povo. Aleluia. Sistemas governamentais hoje em dia levantam-se, por mais poderosos, levantam-se e caem. É a história. Os impérios levantam-se e caem, não é? Levantam-se com toda a força, com toda a fé, mas depois começam a abusar, começam a fazer outras coisas e Deus puxa-lhes o tapete e eles caem, não é? E autoridades humanas vêm e vão. Hoje são presidentes, hoje são não sei o que, amanhã estão no caixão. Não é? Mas sabe uma coisa? A palavra de Deus vive para sempre. A palavra de Deus não acaba, não é? É para sempre, permanece para sempre. É por isso que nós temos de dar a palavra de Deus. Deixar a palavra com os nossos filhos, para os nossos filhos passarem para os nossos filhos e por aí vai. É a palavra de Deus que permanece para sempre. Então, graças a Deus por isso. Deus deu início à sua igreja na terra a fim de salvar os gentios, a era dos gentios, salvar aqueles que não eram judeus, mostrar Jesus Messias e envergonhar os judeus que não reconhecem Jesus como Messias, usando os gentios para os falar a eles de Jesus. Amém? Porque sintam vergonha e que se arrependam e aceitem Jesus como Messias em suas vidas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós pregamos o que é eterno. O mundo só tem aquilo que é temporário.
Nós temos aquilo que é eterno, irmãos. Aleluia. Nós estamos do lado de Deus. Amém? E não do lado dos governos. Se eles forem governos injustos, se eles não operarem segundo a vontade de Deus. Amém? E nós defendemos perante eles aquilo que é eterno. Eu sei que nós estamos na Europa, civilização democrática, não sei o quê, cada um tem direito às suas escolhas, e tá. Mas Deus é Deus. E Deus não muda. Amém? E Deus não muda. Então, levantemo-nos e falemos a verdade, confiando em Deus, para bem daqueles que precisam de ouvir a verdade. Se é que nós os amamos. Eles não gostam de ouvir, porque a palavra de Deus mexe com os seus orgulhos, mexe com as suas ideias, com as suas filosofias. A palavra de Deus fere, dói. A verdade dói ou não dói? E eles defendem. Não, quanto mais fitas eles fazem, mais eles mostram que eles precisam da palavra. Não vamos calar, irmãos. Então, não nos vamos fechar ao mundo. Ai, está tão difícil, as pessoas são tão difíceis. Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu vou aguardar a vinda do Senhor aqui caladinho, não vou fazer nada, não vou falar nada, vou ficar aqui à espera. Quando o Senhor vier, eu vou me encontrar com Ele nos ares. Não é? Não. Enquanto estamos aqui e temos saúde e forças para o fazer, então vamos apresentar Jesus às pessoas, não é? Enquanto nós podemos, enquanto Jesus não vem. Olha aqui, essa palavra é para nós, na nossa geração, não só, mas também para nós. Lucas 19, versículos 12 a 27. Lucas 19, 12 a 27. Diz assim. Assim contou-lhe Jesus. Certo homem de nobre nascimento. Quem é essa pessoa de nobre nascimento? Quem nasceu de família real? Davi? Jesus, ou não? Aleluia, filho de Deus. Certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, para o céu, com o objetivo de ser coroado rei dos reis, senhor dos senhores, não é? Rei de um determinado reino e regressar. Oh, glória! Versículo 13. Convocou 10, nesse caso 10 são aqueles que ele chamou para irem pregar o Evangelho, para mostrarem Jesus, nós crentes, não é? Convocou 10 dos seus servos, e a cada um confiou uma moeda de ouro. Essa tradução diz moeda de ouro, outras dizem talento, outras dizem... São dons. Deus confiou certos dons para poder fazer a obra, o avanço do ministério do reino do Senhor, amém? Aqui na terra. Orientando-os a todos, lhes disse: fazei com que esse dinheiro, esses dons, esses talentos que eu vos dou, produza lucro até que eu volte. Avance nas coisas de Deus nessa terra. Ganhemos almas, etc. Façamos discípulos, etc, etc. Versículo 14. Entre mentes, os seus súbitos, olha lá, os seus súbitos odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Quantas pessoas hoje não acreditam em Jesus, não querem Jesus, não acreditam que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Reis, não querem nada com Jesus? Quantas pessoas? Mentes foram cegas pelo Deus dessa era perversa, não é? Desse sistema perverso. Nós não queremos nada contigo. Eu estou bem, eu ganho o meu salário, não preciso nada dessa coisa de Deus, isso é loucura, são os fanáticos. Não é? Versículo 15. Contudo, ele tomou posse do reino, recebeu a coroa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e voltou, não é? Oh Deus, voltou onde? Para a terra. Então mandou chamar os servos a quem dera os dons, os talentos, aqui é dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado, o que eles tinham feito com esses dons, não é? Versículo 16. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro, os teus dons, os teus talentos, enfim, a unção que puseste na minha vida, rendeu 10 vezes mais. Oh, glória! Amém. O que é que o Senhor faz? E o Senhor o elogiou.
Muito bem, servo bom, por ter sido leal no pouco, governarás sobre 10 cidades. Um dia vamos receber galardão no céu ou não? Pela nossa obediência aqui, não é? Ok? Versículo 18. Vindo o segundo servo, lhe declarou: Senhor, a tua moeda, os teus dons, os teus talentos, etc., produziram 5 vezes mais lucro que eu usei, e produzi 5 vezes mais, ganhei almas, fiz coisas para a tua glória, para o avanço do teu reino. Aleluia, versículo 19. E a este determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Galardão. Um dia vamos receber galardão no céu para a nossa obediência, né? Aqui embaixo. Versículo 20. Veio então o outro servo explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, o teu talento, os teus dons que me confiaste. Eu o envolvi num lenço e conservei bem guardadinho, não fiz nada, não falei da tua palavra, não fiz nada, guardei bem guardadinho, como se isso fosse importante. Os dons que Deus nos dá são para darmos, são para ser usados para o bem dos outros, não para nós guardarmos para nós, não é? E versículo 21. Tive receio de ti, ainda por cima, porquanto és um homem muito severo. Deus é severo. Tira o que não puseste, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Ninguém merece. 22. Então o Senhor o julgou. Por tuas próprias palavras eu o condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei? Olha só, ainda por cima, versículo 23. Sendo assim, porque não investiste, não fizeste uso do meu dinheiro, porque é que não o puseste no banco? Porque é que não confiaste a outras pessoas? Para eles usarem, para lucro, não é? Para interesse. Porque é que guardaste só? E então, no meu retorno, na minha volta, eu receberia com juros desses dons que eu ministrei na tua vida. Olha só, versículo 24. Em seguida, dirigindo-se ao que estavam presentes, ordenou: tirai-lhe a moeda de ouro, tirai-lhe esses dons, tirai-lhe o que eu lhe confiei, e entregai-a ao que tem 10. E os outros começaram a... O que tem 10 é que tu vais dar, ele já tem que chega. Vais dar a ele que tem 10. Olha aí, versículo 25. E eles argumentaram: mas Senhor, ele já possui 10 vezes mais do que recebeu, ainda vais dar mais a ele? Versículo 26, eu gosto desse versículo. Ao que ele proclamou: contudo, eu vos asseguro que a quem tem, mais será concedido, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. A quem tem fé e caminha nessa fé, mais fé vai ser dado. A quem tem dons e opera nesses dons, mais dons vão ser confiados. Porque aquele que tem vai receber mais. Amém? Porque usa, faz bom uso de Deus, não é? Mas aquele que não tem, até o que tem guardadinho, que não faz uso, outros que vão pregar o Evangelho, eu fico cá na minha, quero fazer uma boa vida, minha casa, minha não sei o quê, quando Deus quer que vão pregar o Evangelho, até o pouco que tiver, vai ser tirado. É um servo mau, não é? Versículo 27 é o último versículo. E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado, não me queriam como rei em suas vidas, trazei-os imediatamente aqui e executai-os diante de mim. Lançai-os no fogo do inferno. Porque não quiseram nada comigo. Eles é que sabem. Eles é que sabem toda a verdade. Eles é que têm razão. Nós estamos errados. É triste, mas... Amados, sabe o que é que diz? Eu vi isto em várias Bíblias. Na minha casa, estava a fazer a pregação.
Eu fui ver a Bíblia alemã, Bíblia inglesa, Bíblia espanhola, Bíblia portuguesa, várias traduções de inglês, várias traduções do alemão. Aqui nesse versículo, quando Jesus diz que para nós negociarmos, ele diz: negociai e ocupai. Negociai e ocupai. Até Jesus voltar. E a palavra ocupai é um termo militar. Ocupai, que significa avançai, ganhai terreno, território, e permanecei nesse território ganho. Ocupai, até que eu venha. Amém? Porque eu vos dei dons para poderem fazê-lo. Significa que pregar o Evangelho, já na reta final, fazer discípulos, renovar as mentes pela palavra, defender a verdade, tudo isso, devemos fazer uso da palavra e dos dons que Deus nos confiou. Amém? Aleluia. Sendo guiados pelo Espírito Santo, que está sempre conosco. Desde que a gente queira fazer a vontade do Pai, Ele está lá. O Espírito Santo está lá para nos apoiar. Não é? Através da palavra, Deus deu-nos a mente de Cristo. E para que quando surgirem momentos que nós temos de tomar certas decisões em nossas vidas, nós tenhamos a palavra de Deus como bússola, que nos dê o rumo certo, a orientação certa para seguirmos. E se, no caso da palavra, não nos vir nada da palavra, ela estiver como que silenciosa, nós temos o Espírito Santo que nos fala e nos guia e nos orienta. E vamos seguir em frente, sempre com fé no Senhor Jesus. É dessa forma que nós crentes devemos viver nossos dias hoje, com fé no Senhor. Amém? Ousadamente, nesses tempos escuros. É tempo de ficarmos cheios da unção de Deus, agirmos cheios da unção, não ficarmos silenciosos, não ficarmos calados num cantinho sem nos meter com ninguém, não é? Sem ficarmos quietinhos, sem fazermos uso dos dons, daquilo que Deus nos confiou para nós irmos à frente e darmos a outros. É tempo de nós nos avançarmos ousadamente, sem ficarmos com medo, o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão pensar, não é? É tempo de nós brilharmos à luz do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Numa geração que precisa dessa luz mais do que nunca. Não é? Acha que não precisa. Deixa ver uma guerrinha aí. Deixa cair umas bombinhas, você vai ver. Esses heróis todos. Esse fala barato. Vocês vão ver qual vai ser a atitude deles. Sabe? E então, amados, as Escrituras servem-nos de orientação para falarmos às pessoas que Deus os ama, Deus quer que eles sejam salvos, Deus quer que saiam do prejuízo do pecado nas suas vidas, sejam purificados, sejam filhos de Deus, caminhem com esse Deus, coisa eterna, não é coisa temporária, Deus tem para eles, e vivam em paz e orientados pelo Senhor. É assim que nós devemos viver, pregar o Evangelho, brilharmos a luz do Senhor no meio das situações difíceis, permitirmos que a luz de Deus brilhe, seguindo a sabedoria que Deus nos dá para o momento, para a altura, falar aquilo que nós devemos falar só e não mais, amém? Falar só aquilo que Deus nos dá para falarmos, amém? Fluindo nos dons que porventura Deus pôs em nossas vidas, aleluia, não é? E, enfim, mostrarmos Jesus, mostrarmos o amor do Senhor, sem fazer concessões. Se eu disser isso, essa pessoa vai ficar ofendida. Que se ofenda, ela precisa de ouvir a verdade. Porque essa pessoa, todos os dias, com as suas atitudes, ofende a Deus. Então, é a altura deles ficarem ofendidos, um dia pelo menos. Ou não? Falar a palavra de Deus, irmãos. É assim, tal como Pedro, o apóstolo Pedro, tal como Estevão, tal como o apóstolo Paulo, o profeta Elias e tantos outros servos do Senhor, servos e servas do Senhor, não é? Quando nós falamos ousadamente no poder do Espírito Santo, em obediência a Ele e a Sua palavra, então, irmãos, nós fizemos a nossa parte.
O resto é com Deus. Ele vai fazer. Porque nós já lançamos a semente. E Deus vai dar o crescimento. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor. Estamos a viver tempos que Tu nos dizes na Tua palavra, já não é tempo para perder tempo. Não é tempo para perder tempo. É tempo para falarmos a Tua verdade, Senhor. As pessoas acham que têm o direito de virarem as costas, que acham que têm o direito de pensar que não precisam nada de Ti, Tu não existes, e isto e aquilo e aquilo outro. Eles não têm esse direito. Tu és o Criador delas. Tu as amas. Senhor, Tu não mereces ser ofendido dessa forma, Deus. Mas Tu queres que todos venham a Ti e conheçam a salvação, para que futuramente não venham a perecer eternamente, Senhor. Obrigado, Deus, por Teu amor e Teu carinho. Bendito seja o Senhor nosso Deus. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado, Senhor. Guia-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Com os dons que Tu nos deste, com o conhecimento que Tu nos deste da Tua palavra, usa-nos, Senhor. Coloca-nos nos lugares certos, para falarmos com as pessoas certas, no momento certo, com as palavras certas, que possam descer ao coração dessas pessoas, Pai. E eles possam reconhecer que precisam de Ti, que sentem o Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. A Tua honra e a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero dar um testemunho pequeno, mas é muito lindo. Esta manhã, a nossa igreja em Coimbra, graças a Deus, hoje esteve quase cheia. A sala está a crescer, graças a Deus. Então, temos aquelas menininhas angolanas, não é? E agora temos mais, E temos do Guatemala, temos de Moçambique, temos de Angola, temos, graças a Deus. Então, aquelas duas menininhas estavam a brincar cá no corredor aqui na igreja, sabe? Nós fechamos o portão que dá para a rua e eles brincam ali, não é? Então ia passar uma senhora africana na rua, as duas meninas foram ter com ela, abraçaram-na e disseram assim para ela: olha, tu precisas vir para a minha igreja, aqui na igreja, tens de vir aqui, porque Jesus te ama. Criancinhas, Jesus te ama, tu precisas vir para a igreja. Ela dizia: tenho a minha igreja. Sabe como é que é a atitude das pessoas, não é? Disse: não, criancinhas, como Deus usa. Essa igreja aqui é melhor, precisas vir aqui. E a senhora disse para elas: ok, eu prometo, domingo que vem eu vou. Evangelismo, não é? Deus usa as crianças também. Amém? Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua graça, Tua compaixão, Teu amor, Tua misericórdia para conosco. Nós não entendemos essa amor, Senhor. Não entendemos, Pai. Essa massa cinzenta faz curto-circuito porque não consegue, Pai. É infinitamente imensurável o amor que Tu tens por nós, Senhor. Ultrapassa os poderes dessa massa cinzenta entre as nossas orelhas, Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, nós só podemos responder com amor também de volta para Ti, Senhor. De obediência. Ó Deus, submeter-nos a Ti, Senhor. E permitir que Tu nos uses segundo os Teus propósitos. Para isso nós fomos criados, Pai. Não apenas para Te adorar, mas para Te servir, Senhor. Pai, obrigado, Deus. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que vieram aqui esta tarde, Senhor. Durante toda essa semana. Aqueles que não puderam vir por uma força maior, Senhor, possam ser abençoados também, Senhor. Os que estão em inferno possam ser sarados, em nome de Jesus, Paizinho. E todos nós possamos ser Teus evangelistas, Pai. Falar de Ti às pessoas, Pai. Porque o tempo urge. O tempo urge, Senhor. E nós não podemos perder mais tempo. Importa que nós falemos agora enquanto é dia, Senhor. Em nome de Jesus. E o povo que ama o Senhor diz: amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Se você precisa de oração, vamos orar em nome de Jesus.